Agora a gente segue acompanhando esse assunto, né? A morte de um jornalista americano que foi confirmado pela polícia da capital de Kiev, mas ainda não foi confirmada por nenhuma fonte independente. Vamos repercutir esse assunto aqui também com Fernando Molica. Fernando, um cidadão americano que estava numa situação de guerra, numa situação perigosa, claro, com a qual ele já estava acostumado. Ele recebeu vários prêmios por cobertura no Iraque, na Líbia, mas estava agora numa nova zona de conflito. Isso pode levar a algum tipo de reação do governo americano ou de alguma outra fonte, de alguma outra autoridade ocidental? Olha, primeiro é preciso esclarecer as circunstâncias da morte desse colega, né? Além de repórter, documentarista. Se ele estava identificado como imprensa, isso é muito comum, a gente vê nas imagens, nossos colegas, nossos corajosos colegas que estão lá próximo ao campo de batalha, normalmente costumam usar a palavra press, né? Imprensa em inglês, capacete também com marcas mostrando que são de TV, enfim, há todo um cuidado de segurança e tentativa de preservação. Então, primeiro, agora, podem ser atingidos, né? É uma zona de risco. Quando você está ali no campo de batalha, há um risco de qualquer pessoa ser atingida. Então, primeiro é preciso saber se eles estavam identificados como jornalistas e se foram assassinados, né? Como o relato daquele colega que ficou ferido dá a entender que eles podem ter sido simplesmente assassinados, de sua inviolabilidade não ter sido respeitada por soldados russos, então, ou se houve um acidente, né? Há um tiroteio, você está ali no meio e acaba tomando uma bala. Então, isso é um primeiro ponto a ser apurado, a ser esclarecido. O Departamento de Estado americano disse que não iria comentar essa morte em respeito à família, mas é claro que as autoridades americanas, neste momento, estão empenhadas em saber essas circunstâncias. A reação americana vai depender muito dessas circunstâncias. É claro que os Estados Unidos não vão entrar numa guerra pela morte de um cidadão seu, mas isso pode levar a um aumento de pressões. Isso não é bom para ninguém. Qualquer morte é terrível, qualquer morte é lamentável, tem que ser lamentada, tem que ser chorada, tem que ser condenada, ainda mais mortes numa guerra, mortes que não deveriam ocorrer, mortes que não são previstas, não são naturais, não fazem parte da lógica natural da vida. Então é preciso ver as condições em que que esse jornalista foi morto, se houve assassinato ou não, e avaliar a repercussão do governo americano, mas a tendência é que nesse momento não haja um aumento das pressões americanas por parte de um cidadão, a menos que venha a ocorrer uma escalada de mortes de cidadãos americanos que estejam na Ucrânia, que a essa altura do campeonato haverá muito poucos cidadãos americanos na Ucrânia. E eu acredito também que não seria o caso da Rússia, nesse momento, começar uma perseguição. Aí seria uma provocação, seria uma maneira de aumentar a guerra. E também, possivelmente, esse colega certamente não estava identificado, não tinha nenhuma bandeira americana, ele não carregaria nenhuma bandeira americana, seria até algo suicida fazer algo assim. Mas vamos acompanhar as apurações e ver o que vem pela frente. Com você. Vamos acompanhar, Fernando Molica, primeiro as circunstâncias da morte, né, desse colega americano por lá. Muito obrigada.